Good day, everyone. Este é o nosso segundo vídeo da video series para os alunos que estão querendo começar agora. E nós seremos Mythbusters. Nós iremos falar sobre os mitos e as verdades de aprender uma segunda língua. São 5 os mitos que eu quero tocar, quero falar com vocês. Crianças aprendem mais rápido e mais facilmente. Os mais jovens, ou quanto mais jovem o adulto, o adolescente, a criança é, mais apto a aprender uma segunda língua. Quanto mais tempo você passa no contexto de segunda língua, mais rápido você aprende. Uma vez que você fala, você aprendeu a língua, você adquiriu a língua. E todas as crianças, ou todo mundo, aprende do mesmo jeito. Então, vamos falar um pouco sobre esses cinco mitos. O primeiro é que elas aprendem mais rápido, crianças aprendem mais rápido e mais facilmente que adultos. Sim, é verdade, porém, nós temos que levar em consideração que o aluno já vivenciou o aprendizado de uma outra língua. Então, por mais que a criança tenha um cérebro mais maleável, mais plástico no sentido de adquirir informação, o adulto tem a maturidade, o adulto tem a vivência de mundo que facilitará o seu aprendizado. Então, em termos cognitivos, a criança pode ter mais maleabilidade, mais plasticidade no aprendizado de uma língua, mas também há o medo de se expor, de estar sob pressão, que o aluno consegue, que o aluno adulto consegue lidar melhor. Quanto mais novo, mais habilidade, pelo fato do cérebro ser plástico, por ter uma maleabilidade, há uma verdade nesse mito. Entretanto, o adulto, como já aprendeu essa segunda língua, essa primeira língua, por exemplo, ele tem um conhecimento metalinguístico, que seria o conhecimento de como a língua é estruturada. Então, ao aprender uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta língua, ele vai se basear nesse conhecimento e adaptá-lo para o novo idioma a ser aprendido. Quanto mais the more time, quanto mais tempo, mais rápido. Isso pode ser verdade. Isso não é à toa que quanto mais tempo exposto, maior exposição, mais você vai aprender. E uma das coisas, eu acho que eu até troquei esse Mythbuster, esse mito número 3 aqui, mas a gente fala que eu tenho que falar só em inglês, eu não posso falar em português em sala, eu não posso falar em português, eu tenho que usar apenas o inglês. Lógico que ao utilizar o inglês, você vai estar adaptando, a sua mente vai estar se acostumando mais e mais com aquela língua. Mas a gente não pode esquecer do conhecimento adquirido que nós temos dessa primeira língua. Então, não é simplesmente subtrair. A primeira língua da gente pode adicionar nesse aprendizado a da segunda, terceira, quarta língua em diante. Fora isso, quando você consegue trazer a sua primeira língua e utilizar no aprendizado de uma segunda, você também está aumentando sua autoestima, conexões do conhecimento novo com sua vida da familiar. Questões culturais também são trazidas à tona quando você permite que uma primeira língua seja adicionada no aprendizado. A gente aprende uma vez que nós falamos. Então, temos que levar em consideração que quando utilizamos uma língua, a gente utiliza em diversos contextos, seja o contexto mais formal e o contexto mais informal. Então, para quem está aprendendo a língua agora, digamos que eu quero aprender o básico da língua, eu vou conseguir fazer situações básicas, simples, como pedir algo no restaurante, conversar com alguém brevemente para pedir informações, mas na medida que a gente vai entrando em contextos como uma aula, ou você está assistindo uma entrevista, ou assistindo uma reportagem, essa língua vai ficando mais difícil. Então, dizer que você adquire uma língua à medida que você fala é algo muito diminutivo para o tamanho do aprendizado de uma língua inglesa. A gente tem que levar em consideração que há contextos. A aprendizado de língua é contextual. Então, em alguns contextos, falar isso aqui, esse básico, vai lhe permitir dizer que você é um falante da língua inglesa. Entretanto, você pode se colocar numa situação mais não constrangedora, mas mais difícil, uma vez que você tem que conversar ou lidar com em contextos em que a língua é falada de maneira mais formal. E todo mundo aprende da mesma forma, crianças e adultos, isso é muito relativo, não dá para dizer se é um mito ou uma verdade, isso realmente depende por questões individuais, pela cultura em que nós estamos inseridos, como as pessoas se relacionam,
o conhecimento oral de uma comunidade versus um conhecimento mais científico de uma outra comunidade. Então, dizer que todo mundo aprende da mesma forma, ou crianças aprendem da mesma forma, é muito, muito relativo. Você pode ter duas crianças ou dois adultos no mesmo contexto, talvez no mesmo contexto familiar, mas cada um vai ter uma maneira distinta de aprender. Então, a gente tem que trazer as individualidades à tona enquanto aprendizes de uma segunda ou uma terceira língua. Brevemente, tentei ser o mais sucinto possível, mas a gente pode conversar mais sobre esses mitos e essas verdades do aprendizado da língua inglesa. Por agora, that was it. Thank you very much and have a wonderful day. Take care.